Vamos lá para mais uma correção das atividades de arte. Dessa vez nós vamos corrigir as atividades 5 e 6 aí do nosso roteiro de atividades desse período de pandemia, tá? Então nós vamos começar com uma questão, tá? Que diz assim: o culto do contraste, pessimismo, acumulação de elementos, niilismo temático, tendências para descrição e preferência pelos aspectos cruéis, dolorosos, sangrentos e repugnantes são características de que movimento? Então, nesse contexto 5 e 6, né, dos nossos roteiros, a gente tinha iniciado uma temática, né, e que se cabe justamente com essas características, né? Dentre essas características, nós não vemos isso no romantismo, não vemos no naturalismo, não vemos no rococó e não vemos no realismo, ok? O único que nós vemos é essas características que fazem parte até do termo barroco, né, que faz referências a pérolas disformes, de um caráter incomum, toda essa relação do exagero que nós temos como referência, ela vem do barroco. Então a questão correta aqui seria a letra A, barroco, ok? Daí nós temos a questão número 2, tá? Que faz também referência à arte barroca, tá? E que diz assim: a arte barroca exemplificada abaixo com a obra de Velázquez, As Meninas, está associada diretamente à valorização do contraste e do rebuscamento formal na obra, tá? Causando diferentes sensações ao espectador. Explique essa afirmação usando os elementos da obra de Velázquez como argumento, ok? Então eu coloquei aqui na tela para vocês a obra, tá? Ampliada, para que vocês me dissessem ou pensassem aí, né, o que você sente ao ver essa obra, tá? Primeira coisa bem importante aqui: essa obra nos sugere que eu, espectador, você, espectador, nós fazemos parte desse momento, ok? É como se a gente abrisse uma porta e olhasse diretamente para essas pessoas, e essas pessoas talvez não estivessem preparadas para a nossa chegada. Percebam, né, que no geral a maioria dos personagens estão olhando para o espectador. Nós temos duas personagens ali que não estão ligando, né, para quem está ali visualizando, mas no geral estamos percebendo isso. Nesse sentido, nós temos alguns aspectos importantes, tá? Quando a gente fala em barroco, a gente está falando sobre a questão do detalhamento da obra. Então nós temos vários detalhes aqui importantes. Mas ao mesmo tempo, o barroco trabalha com contraste de claro e escuro, sempre deixando o fundo mais escuro. Nós conseguimos perceber aqui de fundo, tá, que tem diversos quadros na parede, mas eles são tão escuros que a gente não consegue perceber exatamente do que se trata esse quadro. Mas nós temos uma questão bem curiosa aqui, que é justamente essa questão que é o espelho ali no fundo, que retrata os personagens que estão de costas, tá? Mas o que a pergunta me diz? Ela explique essa afirmação, tá? Qual é a afirmação? Valorização do contraste e rebuscamento formal. Percebam que o barroco ele gosta daquele exagero, então nós percebemos que, apesar dos personagens estarem em casa, eles estão com uma roupa eles estão exageradamente bem vestidos, como se fossem para uma festa. Mas eu percebo que é de dia pela luz, né? Que é a luz que vem pela lateral direita do quadro. Então esse rebuscamento formal já surge daqui, ok? Vemos um personagem que alguns dizem que é o próprio Velázquez, né? Que seria o pintor ali segurando a palheta, né? E ao mesmo tempo trazendo uma contradição. Se ele está pintando algo, por que
as suas modelos, entre aspas, estariam aí sem estar de maneira alguma ligando para aquele que está pintando. Então, o rebuscamento formal nós já percebemos assim. E a valorização do contraste é aquilo que eu já tinha falado para vocês, o fundo claro, né, com a frente, com aquela luz forte, geralmente, que é característica do barroco. Beleza, galera? Creio que se você colocou algo aproximadamente ou próximo a isso, tá? Destacando essa questão da luz, né, em primeiro plano nos personagens, deixando uma luz no fundo apenas para o personagem que está na porta e o restante mais escuro, trazendo essa questão do contraste e do claro e do escuro, e falando sobre o rebuscamento dos personagens, formal, né, nesse sentido, das características dos personagens, você está no caminho certo da sua resposta, ok? Forte abraço, é isso aí, até mais e até a próxima.